Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra o pecado, assim como Davi lutou. Nem o mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis. mais uma vez bem forte. Meu nome é Josué, eu sou pastor presbiteriano. No livro de vocês tem alguma coisa sobre a minha pessoa. Tenho 3 filhos. Ontem eu levei um susto, antes de ontem, telefonei para o meu filho e eu lembrei de uma coisa que eu fiquei assim com o coração apertado. Eu falei: meu filho, você está com 1/4 de um século. E eu pensei assim, eu já estou chegando no meio século. Eu estava pensando em 48, 49, até que não é ruim, mas o meio século é ruim, né? É duro pensar que tem um meio século já. Então, filho com 25 anos, uma filha com 21 e uma com 19. Graças a Deus, todos servindo ao Senhor e que trabalham para a obra do Senhor, ganham crianças e adolescentes para Jesus. Nós estávamos no acampamento com 120 crianças, depois com 100 adolescentes, e elas são líderes do acampamento. Mas muito gostoso podemos ganhar os nossos filhos para Jesus. Acho que é uma oportunidade muito grande. Se você não tem os seus filhos no reino, então procure ganhá-los, para que você possa ter mais força ainda para ganhar outras pessoas. Bem, eu vou tentar colocar para vocês aqui. O problema é meu do meu óculos aqui. Essa música daqui a pouquinho. Bem, eu vou colocar mais assim. Eu não estava pensando, porque eu queria fazer uma oficina bem prática. Está chegando bastante. Eu queria fazer uma oficina bem prática com vocês e por isso que a apostila vai ser uma correria só. Eu também não usei muitos livros, eu usei mais a minha experiência, o meu trabalho. E eu sei que vocês vão encontrar livros excelentes aqui na livraria da APEC, que vocês poderão adquirir. Eu já passei lá e vi alguns com atividades, com histórias muito interessantes. A revista Juvenis por Cristo, o Evangelista, a revista da PEC, sempre traz histórias. Então, seria interessante você também fazer a assinatura desta revista, porque é muito interessante, sempre tem coisas muito boas ali para poder te ajudar. E eu sinto um prazer muito grande poder estar aqui, é uma alegria muito grande. Quando foi colocado que eu faço um trabalho especial, eu faço porque é especial, porque é de Deus, na realidade. Mas o que eu coloquei é exatamente isso, uma honra para mim poder estar aqui. Eu conheço a PEC há muitos anos, cresci com as histórias de flanelógrafo da PEC na minha infância, e depois fiz o liderança em 89, fui convidado para ser obreiro da PEC, mas eu falei assim, eu quero estar sempre servindo a PEC. E onde eu fui, sempre estive envolvido com esse ministério, que eu creio um dos ministérios mais vibrantes do nosso país. E eu amo esse ministério, então nunca fazem um pedido para mim, fazem uma ordem. Então, quando falam, para mim é uma ordem. E eu estou aqui como servo para poder simplesmente transmitir um pouquinho do que nós temos feito, o nosso ministério na área com fantoches. Muitas pessoas ficam marcadas, né? Eu tenho ciúme dos meus bonecos, e principalmente de um que o pessoal lembra dele e não lembra de mim. Aí eu chego numa igreja e falo, estive na sua igreja. Eu falo, o senhor nunca esteve aqui. Não, eu vim aqui uma vez. Você lembra de um pastor que veio com um boneco? O Barnabé? Era eu que estava do lado, né? Então, acaba que o boneco é mais conhecido, mas, na realidade, e até nós vamos comentar um pouquinho disso,
ele é usado muito pouco, porque eu acho que tem que ficar em evidência sempre a palavra de Deus. Eu acho que a palavra de Deus está acima de tudo, não é? Então o tema nosso é exatamente esse, fantoche. Use, mas não abuse, porque sempre vai trazer consequências terríveis se você ficar abusando. E alcança todo mundo, como eu já falei, alcança crianças de 0 a 116 anos. Eu tenho experiência disso. Uma vez eu fui fazer o aniversário, esse homem, depois ele completou 116, mas era os 108 anos dele. Eu fui fazer o aniversário dele, levei o Barnabé. E depois, o nome dele é Carrinho Salvador. Esse homem se converteu e com a idade de 100 e tantos anos, nós fizemos uma casa para ele, de mutirão, lá na igreja, na cidade de Lagamar, em Minas. E depois, quando fui fazer o aniversário dele, perguntaram, depois terminou tudo, eu perguntei, seu Carrinho, o que o senhor achou? O senhor gostou do boneco? Ele falou assim, vivendo e aprendendo. Então, com 108 anos, nunca vi um boneco falando, e hoje eu estou vendo. Então, é por isso que eu estou falando que eu tenho experiência de que ele é exatamente para alcançar todos, independente. Uma outra senhora estava fazendo 94 anos, Dona Rita, e o pessoal perguntou para ela depois, eu fui no aniversário dela também, e cantando parabéns com o boneco, aí perguntou para ela, Dona Rita, como é que o boneco fala? Ele fala pelos mistérios de Deus. Então, os mistérios de Deus é que faz com que as coisas aconteçam. Bem, o nosso assunto, vamos lá, comunicação. O dicionário fala um pouquinho sobre o que seria fantoche, não vou ler não, que vocês já vão ler depois. Vamos lá, que nós temos muita coisa para fazer. Isso aqui, já estou passando muito na frente aqui. A importância da comunicação. Nós só podemos falar através dos sentidos, entender as coisas. Falar não, entender. Falar é só por um, né? Entender somente pelos sentidos, os 5. Não há como comunicar se não usar os 5 sentidos. A visão é a mais importante. Com a visão, você então pode captar até 70%, alguns dizem, outros 60%. Mas a visão é muito importante na comunicação. A audição é outra parte importante também, talvez 20% ou mais, um pouquinho. Se houver, então, a ligação dos dois, visão e a fala, a comunicação através da fala, então já vai chegar nos 80%, 90%. Depois tem o tato, depois tem o paladar, e eu esqueci qual outro? Olfato, cheiro. A pessoa que não tem visão, o cego, você pode observar que o que é mais aguçado dele, a audição. Ele escuta muito bem. E nós que temos a visão, somos acomodados, então, com a voz. Então, a gente muitas vezes pensa assim que a voz não comunica. Mas a voz, até do boneco, comunica com pessoas que têm problema de visão. Eu tenho uma pessoa lá no Mackenzie, no meu trabalho, que ela é cega, trabalha lá conosco, uma pessoa muito especial, e a Roseli, ela faz leituras assim em braille, e quando eu falo com a voz do boneco, como ela ri também, como ela se diverte. Então, a comunicação pode ser também somente pela audição. Por isso que o boneco, a voz diferente pode falar bastante. Jesus usava muito a comunicação, sempre usou. E a comunicação visual. Eu gosto muito de pensar quando Jesus comunicava nas histórias dele. Eram histórias do cotidiano que todo mundo via, e quando ele falava, a pessoa já podia até fechar os olhos e falar assim, olha, estou andando, vendo o semeador saindo a semear. E era uma comunicação muito, muito interessante. Quando ele fala, por exemplo, em Mateus 6, sobre preocupação, não ficar preocupado, ansioso com nada, ele também comunica colocando os passarinhos, né? E eu acho que é até engraçado essa cena. Você já imaginou um passarinho ajuntando no celeiro, carregando uma enxadinha nas costas, né? E ir lá plantando? Era a comunicação de Jesus muito, muito criativa, muito gostosa e interessante. Outra que ele fala logo em seguida, né? Olha, observai as
os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Então, você imagina um lírio do campo lá, né? Para fazer a roupinha dele. Jesus estava comunicando para a gente, falando assim, olha, gente, não faz isso, não acontece. E aí, então, se Deus cuida, assim, da erva, se Deus cuida do passarinho, você vale muito mais. Homens de pequena fé. O problema é fé. Em quem você confia? O passarinho confia em Deus. O lírio confia em Deus. Você confia no dinheiro. Por isso que antes ele fala, onde está o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Seu tesouro é dinheiro? Então, você fica preocupado mesmo. Se for dinheiro, fica preocupado. Mas se o seu tesouro for Deus, aí pronto, fica tranquilo, na paz. Não andeis ansiosos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, as outras coisas serão acrescentadas. A comunicação de Jesus era tão simples, por isso que quando a gente vai falar de Jesus para as crianças, elas ficam assim, ó, ouvindo, porque são histórias. É Jesus comunicando, a comunicação visual. E Deus comunica também através de alguns animais. Eu não sei se vocês lembram, Deus usou um fantoche. Tem gente que fala que não pode usar fantoche na igreja, mas Deus usou fantoche. Usou a mula de Balaão. É um fantoche. A mula não fala. E a mula falou. Deus mandou, ela parou no meio e falou assim, ó, cala a boca, você não está no caminho errado. E ele olhou e falou assim, puxa, eu estou errado mesmo. E é isso, Deus usa até fantoche. E Deus fez pessoas também, de certa forma, como fantoches, para poder comunicar a palavra dele. Então, lembro quando eu comecei o meu ministério, o pessoal sempre falava assim, onde já se viu, Josué quer ser pastor, ficar usando esses bonecos. O que vai ser na vida, né? E eu tive um tio que falou isso comigo. Depois, graças a Deus, ele mudou a maneira e o conceito. Porque são oportunidades que nós temos para falar de Jesus. E Jesus usava bastante a comunicação para falar do seu amor. Bem, eu coloquei aí como é que você deve, o texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, 8, quando diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. E depois que ela estiver particularmente no seu, porque muitas vezes a gente fica querendo que vá lá para o outro, né? Mas é aqui, ó. Minha mãe sempre dizia, quando você aponta um dedo, tem 5 para você. 3 ou 4? Tem um para Deus, tem um para o fulano e 3 para mim, né? É, assim. A gente fica sempre, esquece. Então, quando eu penso aqui, eu falo assim, em primeiro lugar, no teu coração, e depois disso, tu a inculcarás. Você vai colocá-la para o seu filho. E não somente para o seu filho, mas para as pessoas que estão ao seu redor. E dela, então, falarás, assentado, ao deitar-te, ao levantar-te, atarás por frontal nos teus olhos, escreverá nos umbrais das tuas portas, em todo lugar. O que Deus está dizendo ali? Em todo momento, a vida deve ser um contínuo falar do amor de Deus, em todos os lugares. E hoje estava lá na palestra do pastor Dinho, exatamente ele falou que nós temos as 2 revelações, a revelação escrita e a palavra de Deus. Não. Natureza. E muitas vezes nós usamos só a palavra escrita, esquecemos de olhar para a natureza, que é tão bela e majestosa, que proclama a glória de Deus. Nós temos que usar tudo para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. E as crianças estão aí, precisando então que a gente fale desse amor de Deus. E de muitas maneiras podemos fazer, e uma delas é usando fantoches. Eu coloquei um outro texto lá de Mateus 16, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E as crianças fazem parte, elas são criaturas de Deus, são especiais e criaturas de Deus. Quando usar o fantoche? Para reforçar conteúdo aplicado, podemos pegar, por exemplo, deixa eu pegar. Alguém pode me ajudar aqui com a música? Eu vou precisar de 4 pessoas. Para segurar uma coisa aqui, fazer um gesto com o fantoche.
Meu primeiro boneco foi uma vaquinha de mão. Era uma vaquinha. Essa aqui já começou até a descosturar aqui. Era uma vaquinha. E até eu nem falava direito. Começava porque eu estava tentando ser ventríloco, nem sei se eu sou ainda. Eu meninada. Igual alguns aqui que já começaram a rir também, né? Então, tem gente que fala, eu quero ser um ventríloco, se tiver um boneco desse. Se eu tivesse um boneco desse. Começa com desse aqui, depois Deus dá o outro. Quero falar sobre a criação. O que é isso aqui? Isso aqui? Era um leão, tá? Era, eu tirei a juba dele, sabe? Isso aí é o quê? E lá? Então tá. Então vocês vão me ajudar, tá certo? Mu, 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 mu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Mu, 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 mu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Fez a girafa, fá, o elefante, ti. Fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou para trás. Ela não está sabendo, esse cachorro não está... Mas, porque eu não conhecia também, vamos lá. Mu, 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 mu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Mu, 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 mu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Fez a girafa, fá, o elefante, ti. Fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou para trás. Não faz? Vai lá, cachorro ainda agora. Quem conhecia essa música? Tem quem não conhecia? Então nós vamos cantar mais uma vez para vocês aprenderem. É bem facinho e as crianças amam cantar. Vamos lá. Mu, 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 mu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Mu, 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 mu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Fez a girafa, fá, o elefante, ti. Fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou para trás. Aí, tá vendo? Tá bom, obrigado. Bem, aqui é um fantoche que depois você pode brincar com as crianças, e pequenininhas amam pegar, eles chegam pertinho, e você vai ensinar. Muitas vezes eu não tenho experiências para poder chegar na frente do elefante, mas você vai ensinar a palavra de Deus, e é até bom para eles aprenderem também os bichinhos falando, né? A forma dos bichos falarem. Peças de teatro, contar histórias morais. Você pode pegar os fantoches para falar sobre ciúmes, sobre inveja, sobre beleza, sobre tantas outras coisas. E está cheio de peças que você pode fazer. Eu fiz um bonequinho, eu pedi para fazer ele mais feinho um pouquinho do que os outros. Cheio. Eu pedi para fazer ele mais feio um pouquinho. Olha o olhinho dele. Olha o dente. Está faltando aqui. Esse aqui é o Zequinha.
E aí, exatamente sobre beleza, não é? E você faz o fantoche, você faz por cima, né? Ai, eu sou feio. Ninguém gosta de mim. Mas a Bíblia fala que nós devemos ser, para com Deus, bonitos. Que legal. Você pode depois trabalhar com ele, fazer as peças, mostrar que beleza que Deus está olhando é a beleza interior. Deus não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Coloca uma coisinha assim para trabalhar. Então, a questão de você colocar o boneco para trabalhar é você primeiro ter um jeito de trabalhar, a forma de trabalhar, depois nós vamos treinar um pouquinho, pegar os bonecos e fazer com que eles possam, então, exatamente transmitir aquilo que você quer. Você pode, na peça de teatro, você pode usar histórias bíblicas. Davizinho, né? Tem o gigante Golias também, né? Bem, tem esses outros aqui também. Isso tem pessoas que fazem boneco. Você pode fazer bonecos na sua casa. Tudo de jeitinho. Você pode bolar e tentar colocar... Esse aqui você pode depois tirar a roupinha dele, colocar outra roupa. Então, contar histórias bíblicas, você pode ensinar. E nesse sentido, depois a gente vai falar um pouquinho o que a gente pode fazer. Ensinar cânticos como este, boas maneiras, né? Educação, o que deve fazer, o que não deve fazer. Apresentação de um programa, por exemplo, o bonequinho. Chega no aniversário, ou então na UCP, ou então na igreja, fica lá atrás, chega uma criancinha. Oi, criança, qual é o seu nome? Eu sou fulano de tal. Que legal, você está aqui na igreja. Que bom, ótimo, que bom que você veio. Seja sempre feliz aqui conosco. Você pode trabalhar em receber as crianças, recepção das crianças, recepção do programa da sua classe 5 dias. Inúmeras coisas você pode fazer com o boneco. Eu vou fazendo a bagunça aqui, vocês não reparam não, tá? Bem, apresentação de um programa, cumprimentar as crianças na chegada da igreja ou no aniversário que você for fazer, você pode montar aquilo. Evangelismo pessoal, você pode trabalhar com ele, fazendo evangelismo pessoal, com um bonequinho, com um outro maiorzinho também, para falar de Jesus na praça. Por exemplo, você pode pegar um igual esse. Oi, eu sou o Calhaço Quirulito. Tudo bem? Tudo bem? Como que você chama? Quirulito. Só que ninguém me chuca. Tá bom. Que roupa interessante. Bonita. Bonita a sua roupa. Que legal. Ela fala sobre uma história. Uma história? Que história que ela fala? Muito legal. Então conta para nós, conta para essa turma toda aqui, que história que é essa? As cores. As cores. O que tem essas cores? Amarelo, você não está vendo, não? Estou, claro. O que tem o amarelo? Fala sobre o céu, um lugar lindo, maravilhoso, que Jesus foi preparar para todo aquele que o ama. Ele disse que na casa dele tem muitas moradas, e lá tem ruas como de ouro. Que legal. Pirulito. E quem que vai para lá? Quem tem Jesus. E essa cor aqui? Que isso? Eu nunca vi um palhaço chorando. Eu estou chorando. Por quê? O que foi? Por causa da cor. O que tem? Escuro. O que tem o escuro? Ela fala da escuridão do pecado. Fala da escuridão do pecado? E o pecado não entra no céu. Não entra? Não entra. Que pena. Então ninguém vai para o céu?
Vocês não, nem eu. Que pena. Mas tem uma solução. Que solução? O vermelho, o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Ah, que legal. E o sangue de Jesus limpa o coração do pecador? E ele torna mais alvo que a neve. E aí a criança tem que crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Que legal. Pirulito, que bom, que história interessante. Do livro Sem Palavras. Tá bom. Tá vendo? Você pode usar um boneco para poder falar e contar a história do livro Sem Palavras. Gastar mais tempo. Eu estou falando rápido aqui, porque o nosso tempo... Usando um boneco. E tem gente que fala assim, se eu tivesse um boneco daqueles de ventríloco. Isso aqui é um fantoche. Que foi colocado o pé, foi colocado o bracinho, coloca a mão aqui atrás, e você pode usar ele da mesma forma que você usa um outro boneco de ventríloco, você pode fazer com que ele seja um boneco de ventríloco, tá certo? Então não fique esperando ter aquele caríssimo, com menos de R$80, quem faz, até faz com menos ainda, um boneco desse aqui pode muito bem falar do amor de Deus, usando um fantoche. E para ser um ventríloco, depois eu posso dar uma explicação para vocês, tá certo? Hã? Depois eu porque depois é porque se eu ficar demorando, depois vocês podem tirar, tá bom? Depois vocês tiram, depois tira fotos, tá? Tô importante. Tá bom. Bem. Mas com isso, você pode então contar história, evangelismo pessoal, pode pegar um bonequinho pequenininho para você trabalhar. Você pode fazer o seguinte: trabalhar na escola dominical, no berçário da igreja. Como berçário tem jeito? Isaac, Abraão, pronto, Rebeca, tá, bem, é que eu fiquei pensando, esse aqui é Abraão, o sacrifício de Isaac, você contar a história do sacrifício de Isaac para criança no Rol do Berço. Se você quiser um material especial, eu acho que até eu vou falar, procure o material da Vivian, que trabalha com Rol do Berço, berçário, especial. E na PEC tem pessoas que trabalham com avental também, eu acho que na PEC aqui, se brincar, tem aqui também. Que você pode falar de Jesus com as crianças, deixar elas pegarem e falar de Jesus, que tem diversos, aqui tem, eu não sei se está funcionando ainda, mas depois tem, aqui vocês podem pegar o endereço, o de e-mail, tem esse aqui fala sobre o nascimento de Jesus, esse aqui é o nascimento de Jesus, está aqui, não sei se tem, esse aqui não, esse aqui é meu, Eu estou só colocando para vocês que pode ser que tenha pessoas aqui que tenham condição de fazer, né? Isso aqui aí você coloca, vai pregando, porque tem a firma, o lugarzinho de colocar, tem os adesivos, você prega e vai contando a história e vai pregando. Tem as informações de como você fazer. Tá certo? Deixa eu colocar aqui. Então, oportunidades e formas de a criança fica atenta, observando. E você vai colocando
Isso não é uma coisa de agora. A PEC já ensina isso. Quando você pega o flanelógrafo, aquilo ali, de certa forma, eu chamo o flanelógrafo de um tipo de um fantoche. Só que ele não fala, mas você fala por ele. Você vai colocando ali, um por um, e você vai fazendo um cenário, mostrando para a criança o que aconteceu, Você pode contar essas histórias bíblicas, falando exatamente do amor de Deus, usar tantas formas, não é? Onde usar o fantoche? Vamos lá. Igreja, culto, escola dominical, programas especiais, aniversário, já falei, escolas. Eu entro em escolas que vocês nem imaginam que eu poderia. Eu nunca pensava que eu poderia entrar numa escola. Mas com um fantoche eu entro, com o meu boneco eu entro. O pessoal ainda fala assim, volta de novo. Esses dias eu fui numa escola com 200 crianças nas férias, já iniciando as férias no interior de Minas. O pessoal, carola, chega na escola pública, mas com uma santa enorme lá. Eu vou lá, falar de Jesus. E conto a história de Jesus. Falo do amor de Jesus. E coisas que eu talvez não teria oportunidade nunca de ir. E eu tenho por causa do boneco. E eu sei que muitos aqui que trabalham com fantoches têm essas oportunidades exatamente por isso. Praça. Eu até trouxe aqui o computador e ia fazer isso, mas olha, estou vendo aqui que eu não vou ter tempo. Tem oportunidade de falar nas praças. Você pega um boneco, se tira um boneco numa praça, acabou, chama todo mundo. A hora que começa a falar e ver aquilo lá, reúne todo mundo. A criançada pode estar todo mundo lá longe, mas olha, faz isso aqui, faz a bola para poder ver e ouvir o que está falando. E aí, falar do amor de Deus. Aproveita para falar do amor de Deus. EBFs, classe 5 dias, hospitais. Eu tenho um vídeo, se você puder depois, até no YouTube, ver de uma menina chamada Andressa. É lindo, menininha de 13 anos. E essa menininha fala da segunda, da terça, da quarta, da quinta-feira, da sexta. O que ela faz? Ela vai em hospitais falar do amor de Deus para as pessoas. Ela ia. Porque depois ela fala assim no finalzinho, a gente tem que fazer agora, porque pode ser que Jesus volte e a gente não vai ter tempo mais. Um ano depois, ou menos de um ano, ela morreu. É um exemplo maravilhoso para você passar esse filminho para os seus adolescentes. Eu passei para os meus, lá na minha igreja. A menininha que servia a Deus. E ela indo no hospital. Quantas vezes eu fui no hospital para idosos, o hospital num asilo, com aquela pessoa tudo idosa. Quando você tira o bonequinho, eles ficam todos alegres, felizes, ouvindo. E você fala do amor de Deus também. Então, hospitais, circo. Uma vez eu fiz um programa junto com o Bozo, falando exatamente, enquanto ele fez o palhaço, eu fiz o ventríloco. Que oportunidade que a gente teve para falar do amor de Deus. E outros, uma vez eu fui numa festa da cidade de Coromandel, lá em Minas Gerais, era festa da cidade, e ia cantar Felipe Falcão. Eu fui no domingo, 7 horas da noite, eu fui fazer a preliminar, era a hora do culto, de eu estar lá na igreja pregando. Eu falei para os presbíteros, fica aqui, que eu vou pregar lá E tinha mais de 4.000 pessoas. Eu pude falar de Jesus levando os bonecos. Coisa que eu não teria oportunidade como pastor para pregar para aquele tanto de pessoas. E com o boneco, abre portas. Então, apresentação em palcos de clubes, coretos das cidades, rádio, TV. Esses dias, eu não sei se vocês assistiram Rede TV, eu falei um pouquinho, exatamente lá, falando na Rede TV, no programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu fui entrevistado sábado atrasado. E daqui mais uns dias talvez vai sair de novo. Uma outra que agora eu fui primeiro entrevistado, agora vai ser o Barnabé. E ele que vai ser entrevistando. Na Rede TV, no sábado às 8h15, que é o programa da IPB. Bem, então, são oportunidades que você tem para poder usar fantoche. Acampamentos, eu coloquei parque de exposição. Acampamentos, todos os lugares. Você pode usar também os fantoches para... Esses fantoches aqui, eu não sei se vocês viram ali no sistema Mackenzie de ensino, eu trabalho no Mackenzie, eu sou capelão do Mackenzie, e esses fantoches foram feitos, eles são bem simples, nós queremos fazer um mais sofisticado um pouquinho,
Esses fantoches foram feitos para o sistema Mackenzie de ensino. São os 3 menininhos do sistema, a Ana, o Pedro e o Caio. E lá está exposto até esses bonequinhos. Esse aqui é um índiozinho, é o Caio. Tem o Pedro e tem a Ana, que a Ana é uma menina de cor, uma negra, muito bonita. E esse é o índio. E assim, então, você transmite a palavra de Deus. E nós fizemos agora um vídeo. Fizemos um DVD e eu distribuí para todas as crianças do Mackenzie e das escolas que utilizam o sistema. E nós contamos história, então, falando um pouquinho, apresentando os bonequinhos e apresentando também o Barnabé. Eles estavam apresentando o Barnabé, o outro boneco que eu tenho, para poder exatamente começar a história. Então, você pode usar isso e as crianças amam, se você fizer da maneira correta. Bem, agora, tipos de fantoches. Eu coloquei aqui sombras, marionetes, mamulengos de dedos, né? Esses aqui são de dedos. Também você pode trabalhar com eles pessoalmente, né? Quando você for trabalhar com eles. Além do avental, você pode tirar e conversar com as crianças. Oi, eu sou Abraão e tal. E aí vai trabalhando com eles. Animais. De animais eu tenho alguns aqui. Onde que estão os animais? Tem esses aqui, mas tem... Tá. Tem a ovelhinha, não é? Você falar sobre o sacrifício da ovelhinha, então você contar a história da Páscoa, né? E fazer a diferenciação da ovelhinha com o coelho. O coelho não tem nada a ver com Páscoa. Ele come cenoura e não bota ovo, né? Quem bota ovo é galinha, os passarinhos e avestruz. O coelho não bota ovo. Só que na Páscoa eu só lembro de coelho que bota ovo, que tem ovo e de chocolate ainda. Então você pode falar do amor de Deus usando os animais e esses outros ali contando histórias também. Eu comecei a contar, o meu primeiro fantoche foi uma vaquinha, porque eu cantava uma música muito bonita. E a gente usava os bonequinhos. É assim: Deus fez o arco-íris, fez o arrebol. Deus criou o dia junto com o sol. Deus criou a lua para brilhar e as estrelinhas para piscar. Deus fez a gatinha, miau, miau, miau. Fez também o cão. Criou a galinha e o pato grandão. Deus fez o coelhinho branco assim e a vaca dá leite pra mim. Bem, só cada um apresentando e falando do amor de Deus, usando os bonequinhos, usando os fantochinhos, e depois ele foi apresentar os outros, e aí começou tudo com um boneco. Bem, aí você pode fazer isso, etc. Perigos. Daqui a pouquinho nós vamos entrar na parte mais prática. Deixa eu ver, nós temos quanto tempo ainda? Tem tempão ainda. Bem, perigos. Fantoche deve ser sempre uma novidade, uma atração. Tem muita gente que pensa assim, o boneco... Eu não uso boneco constantemente, que eu uso de vez em quando. E é para reforçar algum ensinamento. E é para ensinar a Bíblia Sagrada, para falar do amor de Deus, contar histórias. Posso até fazer vocês rirem, posso fazer graça, mas não é esse o objetivo. Eu não sou palhaço. Uma vez até estava em Belo Horizonte e meu carro estava com um problema de seta e eu não dei seta e o rapaz virou atrás: ô palhaço, dá seta. Eu falei assim: eu não sou palhaço, eu sou ventríloco. Então, eu não sou palhaço, eu sou ventríloco. Então, não é esse o objetivo, fazer graça. E eu não sou babá de criança também. Tem gente que fala assim, eu vou em muitos congressos, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu costumo ficar com as crianças fazendo um congresso à parte, como o pessoal está ali, e depois os irmãos chegam: meu irmão, foi uma bênção você ter ficado com meu filho, graças a Deus que eu pude
eu pude ser abençoado. Eu falei assim, eu não vim aqui para ser babá do seu filho, eu vim aqui para ser bênção na vida do seu filho. É esse o objetivo, que o pessoal está trabalhando com os filhos de vocês, é para ser bênção para ele, não é para você babar, para você ficar tranquilo no bem bom aqui, não. Não é isso. Então, quando nós estamos servindo a Deus, é servindo mesmo. Não sou babá de criança, porque se fosse babá, eu vou te contar, babá cara. É cara, porque o salário de um pastor é caro para um babá. Um babá tem que ser, né? Não é babá de criança. Bem, é uma atração, mas é perigoso quando você coloca ele demais. É perigoso usar demais quando ele chegar, ele deve causar curiosidade. O que é? O que está fazendo? Senão os meninos vão falar assim, eu sei quem está aí, eu sei. E fazer igual os meus filhos faziam. Meus filhos iam comigo em todo lugar, né? E onde eu ia, meus filhos já chegavam e o boneco começava a falar, porque o pessoal nunca tinha visto nem nada, eu repetia a história. E ele entrou na casinha, e o meu filho lá, na casinha da menininha. E passava na frente, e eu falava, filho, cala a boca. Então, se torna comum. Aí, na minha igreja, o pessoal fala assim, quando de repente eu falo uma lá, o pessoal, ei, pastor, essa foi nova, né? Às vezes está tudo velha, acabou. Então, se torna uma coisa tão comum que aí pronto, perde a graça. Se bem que o fantoche é interessante. Depois, se eu mostrar umas fotos aqui dos meus filhos me assistindo, esse dia até eu achei graça demais. No encontro da minha família em Minas Gerais, nossa família faz encontro todo ano, e eu sempre faço, e eu levo o boneco, né, no encontro da família, eu que participo, eu que, de certa forma, organizo. Então, como eu organizo, eu tenho que levar o boneco. Né? Não, é que o pessoal pede. Minha família morrendo de rir, minha mãe dando gargalhada, eu falei assim, mas por quê? Por que eles riem tanto assim, né? Porque é um boneco, mas é engraçado. Então, eu falei assim, olha, escuta a mesma história 20 vezes. É igual você faz com o Chaves, né? Vê 20 vezes e ainda está rindo, a mesma coisa. Bem, quem gosta, né? Quem não gosta... Deixa eu pegar aqui os meus perigos. Então, lá. Usar somente para diversão, sem oferecer mensagem. É quando você pega e fica só brincando, só fazendo rir, e aí pronto. E ainda falando besteira. Tem gente que pega o boneco e começa a falar besteira com ele. Outro perigo é você colocar os bonecos para brigar um com o outro. A não ser que você tenha uma peça, e nessa peça tem essa questão da briga e depois eles vão se reconciliar. Agora, tem hora que eles estão lá conversando com os meninos e o outro do lado. Pá, pá. Adolescente gosta de brincar com o fantoche. E se você trabalha com ele, ele vai fazer um trabalho maravilhoso. Mas se você não deixar, simplesmente levar lá por... Aí, pá, pá, pá. Fica brigando com o outro e aí pronto, você vai dar ensino exatamente o contrário do que você desejaria. E os meninos vão fazer a bagunça e depois você não vai achar graça. Mas do bonequinho, eles morrem de rir. Morrem de rir. Quando o bonequinho faz qualquer palhaçada engraçada, e que seja feia mesmo, a turma morre de rir. Então, para quê? Se você não tem um objetivo, não tem pessoa séria para poder trabalhar, então evite trabalhar com fantoche. Não use, porque aí você estará abusando daquilo que você está fazendo. Quando é medo de criança, eu tenho um receio muito grande quando pessoas começam a pegar o boneco para passar medo. Também não tem necessidade. Para que passar? A criança pequenininha já vai sentir um receio. Por isso, quando eu chego com os meninos maiores, eu até faço algumas gracinhas e pego e faço um susto assim, mas os meninos maiores não tem problema. Mas quando é pequenininho, eu evito. Então, eu pego devagarzinho, passo a mão e pronto. Você, então, começa a introduzir, porque senão ele vai levar um susto, vai começar a chorar e pronto. É igual o palhaço, né? Por que criança tem medo de palhaço? Sabe por quê? Porque os palhaços chegam e já começam... Não, vai devagarzinho, tranquilo, e aparece de repente. Ela teve um trauma e aí pronto, acabou e o problema veio.
Então, evite exatamente esse passar medo nas crianças. Incentivar brigas, desobediência, o boneco que mais cativa, vocês sabem disso, né? É o desobediente. O boneco que mais cativa é o desobediente. Mas se ele for desobediente e se ele fizer alguma coisa, no finalzinho, a história, ele tem que mudar, mostrar que há uma transformação. Há uma transformação. E aí, então, vem uma outra questão. O boneco pode aceitar Jesus? Bem, aí é uma questão que se discute muito. E eu queria dizer o seguinte: se for dentro de uma peça de teatro, sim. Se está tendo um diálogo entre eles, não está tendo uma comunicação com vocês, não tem problema, porque ele está representando uma peça de teatro. Não tem problema, até ele fazer uma oração, se ele está representando. Eu não sei se vocês me entenderam. Agora, se ele estiver comunicando com vocês, aí não. Aí é diferente. Porque aí ele vai estar falando com vocês, ele vai se tornar como se fosse uma pessoa, um ser humano, e a criança não vai fazer essa diferenciação. Por isso que, então, tem que tomar um cuidado também com isso. Para ele falar assim, eu tenho Jesus, então tem que ser um personagem da história, não propriamente um boneco que eu vou falar assim, isso aqui é fulano e tal. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é o Caio, é um personagem de uma história. Então, ele provavelmente não vai conversar com as crianças. Ele é o Caio, ele conversa com os dois amiguinhos dele. Então, na conversa deles, eles podem até falar assim, naquela história, isso aqui, tal, tal. São dois bonequinhos que vão, talvez, numa história, poder falar e conversar e talvez falar assim, eu tenho Jesus no meu coração. Agora, se é um personagem vivo, que você tenta colocar ele, falou se o nome dele é Joãozinho, dele Rosalino, ou Barnabé, aí já é diferente. Aí eu vou fazer isso daqui a pouquinho com vocês, mostrar. E um outro problema é não saber utilizar, né? Tem gente que pega o fantoche e começa a trabalhar com o fantoche. Vai lá. Eu gosto muito de você. E aí você é muito legal, eu gosto muito. Na televisão você vê o pessoal gastando uma nota em horário nobre com os bonequinhos, que o pessoal nem sabe usar o boneco direito. Não abre a boca do boneco na ordem certa, na sequência certa. Então, vai conversar com o boneco lá. Eu gosto muito de você porque você é muito legal. E termina assim. Você vai na igreja, a maioria do pessoal sempre está assim, né? Estou cansada. Fala cansada, abre umas 20 vezes a boca. Ou então fala uma palavra grande, então a boneca fala assim, eu gosto muito de você. Não, eu gosto muito de você. Né? Então, abrir da maneira correta e fechar a boca dele. Eu gosto muito de criança, é muito legal. Que legal. Oh. Isso é feio, hein? Tá. Então, utilizar da maneira correta. Se não sabe, é melhor talvez treinar, fazer uma coisa bem feita. E aí, então, eu queria gastar um tempinho agora treinando com vocês. Vamos treinar? O melhor seria o seguinte, você fazer, não assim, mas o problema é que a maioria dos fantoches nossos, você tem que fazer assim. Porque tem uns que a boca fica aberta e você tem que fechar. Tem outros que a boca fica fechada e você tem que abrir. Então, é complicado, os fantoches vai ter que depender muito. Mas o melhor seria o seguinte, porque se mexe, nós conversamos, a gente não conversa assim, não. Oi, tudo bem? Eu estou jóia, e você? Né? A maioria dos fantoches só faz assim, oi, tudo bem? Eu estou muito legal. Né? Tem que mexer o quê? É o queixo. Né? O certo seria isso aqui, ó, né? Para mexer essa parte de baixo. E a parte de cima ficar quieta. Mas esse aqui, por exemplo, não tem jeito. Esse aqui não tem jeito. Você vai ter que fazer, levantar a parte de cima mesmo. Está vendo?
Então, tem que fazer assim, porque a boca dele é aberta. Tem uns que já vem fechado. Aí você vai ter que abrir a boca. Então, mas é melhor a gente treinar do jeito certo, porque depois, se você treinar do jeito certo, você vai saber fazer do outro jeito também. Mas, se puder fazer com o boneco assim, é melhor. Tá certo? Então, em primeiro lugar, braço vai cansar. Braço em cima, aí cansa, e dói, e dói. E aí eu arrumei um jeito bem legal. Como a gente fica sentado, então os lugares são sempre mais ou menos dessa altura aqui. Aí você pode sentar aqui, ó, né? Você senta, e aí você pega um rodo. Tá vendo? Coloca o rodo aqui, ó. Você fica com o rodo aqui, pronto. Suporte especial feito para você. Então você coloca o rodo ali do lado. O rodo não serve só para, né? Serve também para segurar fantoche. Então você coloca ali e começa. Então, vamos cantar uma música? Mu, 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 mu. Olha lá. Mu, 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 mu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Mu, 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 mu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Fez a girafa, o elefante, fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou para trás. Au, au. Tá vendo? Doeu um pouquinho? Isso aqui foi só um segundo, hein? E outra coisa, vocês fizeram assim. Você sabe como que ficaram o boneco de vocês? Olha o jeito que ficaram o boneco de vocês. Olha aí o jeito que ele ficou. Mu, 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 mu. Tá legal, tá? Então, o que você tem que fazer? Mu, 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 mu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Mu, 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 mu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Fez a girafa, o elefante, fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou para trás. Au, au. Bem, a forma de entrar também do boneco nunca deve ser assim, ó. Ó, é o seguinte, é só você fazer o seguinte, como se estivesse andando. Né? Vocês já viram, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer, né? Aí, entrei. Você pode chegar. Pronto. Entra tranquilo na escala, pronto, vai. E coloca eles lá, então apareça todos juntos, tá? Não deixe assustar os meninos de primeira. Então, é engraçado, pode ser engraçado, mas não é interessante. Sim. Oi? Se ele tiver os pés, como esse aqui, por exemplo, né? Bem, o melhor é o seguinte, talvez colocar, não sei se vocês viram ali, ela tinha a casinha tinha um feltro por fora. Então você pega, coloca a perninha e coloca, depois você tira o feltro. Ou então coloca ele por trás. De cano. Aí você pode entrar e depois fazer o seguinte, subir, né? Porque o problema é só você chegar e colocar a perninha dele lá. E a meninada vai levar um susto, né? Assusta. Agora, de vez em quando não é ruim também assustar, não, né? A gente tem que
assustar de vez em quando. Bem, uma outra coisa, nós já ensaiamos aqui. Outra coisa que tem que ensaiar é a voz. A gente passa, isso é fácil. A minha filha faz comigo fantoche também, a Marta. E o último que nós fomos fazer, ela fez esse aqui, né? Ah, pode deixar, eu treino na hora lá, eu saio na hora. Eu falei assim, filha, vamos ensaiar. Não, pai, pode deixar. Filha, aí a hora que terminou, tá a minha voz, pai, a voz dela. Ela não mudou a voz. Então, a voz tem que treinar. Não vá pensando que consegue fazer, não, vai treinando. Você pode fazer voz de muito jeito. Por exemplo, eu fiz a voz como tentando evitar movimentar os lábios com um palhaço, né? Oi, crianças, tudo bem? Eu sou o palhaço Carlito. Vai lá. Agora tem outro boneco. Eu tenho outro boneco. Eu sou o Zé Afonso e você. Como é que você chama? Eu tenho outro boneco. Que é o meu primeiro boneco. Cadê ele? Meu primeiro boneco de ventríloco, né? Peraí, deixa eu ver, cadê ele? Tá aqui. Tá. Esse aqui é o meu primeiro bonequinho. Então, como que você chama? Eu sou o Fredecogre. O quê? Fredecogre. Fredepobre? Não, seu nome não é esse, não. Seu nome é Frederico. Eu não sou rico. Ah, tá bom. Para. Ó, para. Ó, Tô feliz. tá feliz por quê? Ó, É que eu tô vendo muita gente. tá vendo? Esse aqui é um bonequinho que foi o meu primeiro bonequinho de ventríloco. É, americano também, veio dos Estados Unidos. Então eu usava ele, o nome dele é Frederico. Então, você pode mudar nas vozes, e até na época eu precisei fazer diversas vozes, porque tinha a vaquinha, veio esse, e aí uma pessoa veio dos Estados Unidos, quando veio trazer isso aqui, veio dos Estados Unidos e trouxe um fantoche, a coisa mais linda do mundo. Aqueles fantoches peludo e tudo, né? Coisa mais linda do mundo. Eu vi aquilo lá e falei assim, fiquei apaixonado. Falei assim, eu quero fazer um desse para mim. E aí eu fui na minha casa de férias, quando cheguei lá, minha mãe tinha um casaco. E eu peguei o casaco da minha mãe, e daquele modelo, eu peguei o molde, aquele modelo mais lindo do mundo, eu fiz o boneco mais feio do mundo. Mas talvez o mais engraçado, é esse aqui, ó. Sabe quantos anos que ele tem? Esse aqui tem... Sabe, vocês vão ver por que ele já é velho, né? Esse aqui tinha a vaquinha, o Frederico, e aí veio o Zé Afonso, que eu coloquei o nome dele, Zé Afonso. Era bonito o outro. E ó, você vê, eu engordei, né? Aí o problema é sério, que agora... E eu estou com um problema que eu devia ter arrumado o feltro dele. Fala para ninguém não, tá? A razão. A razão vocês já sabem. Acorda. E eu estou com sono. Vem cá. Deixa eu dormir. Não. Cumprimenta todo mundo. Oi. Sabe quantos anos que ele tem? Faz um cálculo. Em 1981. Esse aqui também. E como eu tinha 2 bonecos, por isso que eu estou falando de voz, eu tinha que conversar com eles, e eu comecei a arrumar 2 vozes para ele. Então, Tudo bem. e eu não gosto de você. Por que você não gosta de mim? É que você fica me chutando dentro da gala. Me desculpa. Desculpa, não, você é feio. Oh, que isso? Zé Afonso, não pode falar assim, não. Eu não gosto dele. Você sabe o que Jesus disse? O que ele disse? Que nós devemos amar. Não, e eu acho que não foi isso, não. Foi sim. E ele disse que a gente amassar uns aos outros. Não, mano. Não, amássemos uns aos outros, mas não é amassar, não. Que isso? Sabe o que ele disse? Eu sei. O
que ele disse? Que a gente deve amar todas as pessoas. E se não amar a Deus, ao homem que está vendo, como é que pode amar a Deus que não vê? Deus disse isso? Deus disse na Bíblia Sagrada. Ih, estou com vergonha. Me desculpa. E eu, desculpar você? E eu desculpo que você fica me chutando dentro da mala. Eu desculpo, sim. E você me perdoa? Eu gosto muito de você. E eu também gosto de você. Me dá um beijo. Dou e você me dá um? Eu dou. Tá aí. Dá um beijo dele. Não, vai. Bem. Pessoal, como eu tinha muitos bonecos, então eu tive que arrumar mais vozes. Eu nunca vi um ventríloco conversando com 2 bonecos, ou com 3 é difícil, porque tem que movimentá-lo, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso, então, trabalhar com a minha voz. Como que você pode fazer? Então, tenta arrumar uma voz mais fina, mas que seja entendível, né? Não sei se existe essa palavra, mas que o pessoal entenda, porque tem gente que chega com um boneco, não escuta nada. E aí a meninada morre de rir, ai, que linda lá, que lindo nada, que coisa horrível. Então, que faça uma coisa que todo mundo vai entender, porque o objetivo não é fazer graça, é levar a mensagem. Então, fale de tal forma que as pessoas entendam. Não é rápido demais, até pode ser uma voz um pouquinho escandalosa, mas que seja, todo mundo possa entender, o pequenininho que está lá vai entender. Então, aprenda, então, a voz. Como que você pode fazer isso? Bem, treinando e falando. E não pense que você vai fazer isso na última hora. Então, gaste tempo. Na frente de sua esposa, coitado. Mas, na frente de sua esposa, gaste tempo, né? Oi, tudo bem? Como é que você chama? Gosto muito de fazer assim, tudo bem, pode até, como o pato, né, Padrão? Tudo bem, como você chama? Tudo legal? Ou uma voz mais grossa, eu gosto muito de você. Né? Não sei, você viu do pessoal do print, né? Ele que estava fazendo as vozes todas, então ele tem aquele tanto de voz, e nós podemos ser, você pode ter. Não pensa que isso é um dom, né? Puxa, aquilo ali, o cara nasceu com um negócio na barriga que faz... Não tem nada disso, gente. Eu lembro quando o pessoal falava assim, não, o cara é ventríloco, tem um negócio na barriga dele lá, que não sei o que lá mais, um tal do ventríloco, Aí, então, por isso que ele nasceu daquele jeito. Não tem nada disso. Todo mundo, qualquer pessoa pode ser e pode fazer. É coisa simples. E até quem está com fantoche pode abrir a boca normalmente, que não tem problema. Então, não tem essa questão, mas é treinamento. A voz, então, é muito importante. Treinar, coordenação. Sugestão, coloque a mão, ou então debaixo da carteira, coloque a mão assim e faça assim, ó, tá? Então, vai treinando, treina bastante, treine no alto, porque vai doer, e vai doer mesmo. Qualquer coisa que você começar, dói de início. Tudo na vida dói de início. Depois a gente acostuma com a doenção, né? Como diz, né? Depois acostuma com ela, vai continuar doendo, mas vai acostumar. Então, é treinamento, tá? Treinamento. A voz, então arruma uma voz que todo mundo entenda, que possa então ser comunicável, tudo certo. Escolher uma história que seja a razão da necessidade dos seus alunos, dos seus meninos, o que eles estão precisando. Então, o enredo todo, bem legal. Tem muitas sugestões, já falei no Evangelista, no outros livros, e tudo tem sugestões. Para criancinha pequena tem que ser rápido, né? E eu acho que tem que ser muito rápido também, não convém demorar muito não, porque fantoche, tem gente que faz peça de 40 minutos, assim, só os 3, é muito longo. Tem que ser coisa rápida, pá, tá? Então, as peças não podem ser longas, 5 minutos, 8 minutos, no máximo 10, acho que está um tempo muito bom, tá certo? Sim. Se é um personagem, sim.
Uhum. Tá. Essa é uma grande dificuldade para personagens que já têm personagens prontos, né? Então, ele imitar a voz dos bonecos. Por isso que, talvez, quando eu penso em fantoches, eu estou pensando em você trabalhar particularmente, não provavelmente pegar um boneco que já está pronto, né? Então, é um pouco mais complicado. Mas, se você quiser, faça a sua peça, né? Porque pode ser que a igreja toda nunca viu Diante do Trono, vai acostumar com a voz sua. E aí, depois, Diante do Trono, vai falar, os meninos vão virar, você fala muito mais feio do que os nossos lá da igreja. Está vendo? Você pode... Então, cenário. Eu gosto muito de pensar, não sei, alguém conhece o Maurão? Maurão trabalha com fantoches, espetacular. Ele não faz cenário nenhum, ele chega lá da plateia e fala assim, vem cá, coloca um aqui segurando o pano, né? E aí ele começa ali, pronto, né? Ele coloca só de um lado do outro e pronto. Aí tem pessoas que já fazem o cenário bem bonito, tudo, já faz aquele cocoricocó, não sei, tem muito legal. Então, dá para fazer um cenário muito bom também, mas independe, você pode fazer com cenário ou sem cenário. E o tempo de treinamento não deve ser dispensado de jeito nenhum. Uma coisa que eu queria falar era sobre a personalidade do boneco. Se vocês observarem, o Zé Afonso, aquele boneco meu, ele é tímido. Ele vai ficar com vergonha e tudo. Então, cada um tem uma personalidade. E eu acostumo com ele. Eu sei quais são, o que ele pensa, o que ele não pensa, e o que ele vai fazer, o que não vai fazer. Então, cada boneco tem a sua personalidade. Então, você precisa trabalhar para que ele possa, então, ter uma personalidade do seu boneco. O que ele pensa. Por exemplo, quando eu fiz... Essa aqui é a Chiquinha, tem a Mariazinha, e tem o Zequinha e tem o Juquinha. O Zequinha sempre foi o palhaço, né? Deixa eu fazer a poesia que ele gosta de... Cadê o Zequinha? Meu tio, ele, quando mais novo, ele era poeta. E quando mais novo, ele fez, na criança... a professora deu uma poesia para um coleguinha dele decorar. E aí ele foi decorar a poesia e ele não sabia ler. O menino chamava Dorgo da Cruz. E a professora deu a poesia, né? A poesia era assim: o vagalume tem uma luz que pela noite certa conduz. Também, menino, tu podes ter luz que te faça resplandecer. Aí o Dorgo da Cruz pediu o meu tio para ensinar para ele. E meu tio pegou e mudou a poesia. Aí, no dia da apresentação, o Dorgo da Cruz chegou lá para falar, né? E aí, todo empolgado, né? Vagalume tem 7 luzes. Todas 7 fui eu que pus. Eu também tenho uma luz e me chamo Dorgo da Cruz. Aí eu peguei essa poesia do meu tio, né? E uso com ele, né? Vagalume tem uma luz que pela noite certa conduz. Também, menino, tu podes ter luz que te faça resplandecer. Não é assim, não, né? Vagalume tem 7 luzes, todas 7 fui eu que pus. Eu também tenho uma luz e me chamo Zequinha da Cruz. Então, você coloca alguma cena engraçada, alguma coisa que foi assim, você pode aplicar uma coisa da minha infância e tudo que eu fui e coloquei com o boneco. Então, o fantoche, você pode fazer isso. E o ventríloco, você pode também treinar. Porque tem gente que fala que ventríloco porque tem problema. Não, a voz sai diferente mesmo. Por exemplo, treinamento. Você evita as letras labiais. O P, o B e o M. É só isso. P, B e M. Então, quando eu falo, eu evito essas letras. Papai, não fala papai. Mamãe, não fala mamãe. Bonita, não fala bonita. Barnabé, não fala Barnabé, mas vocês entendem como se fosse. Agora vocês vão reparar, porque eu falei, senão nem iria reparar. É treinamento, é gastar tempo para treinar. E com o tempo,
vai conseguindo falar sem aguentar os lábios, porque é só um tempo, que aí acaba a ideia de que os lábios têm que aguentar. Eu não falei o M, falei movimentar? Não falei movimentar. Porque se eu falasse movimentar, eu teria movimentar. Ficou parecido, né? Coloquei uma palavra, uma letra para substituir. Então, é só treinamento. E o fantoche é coordenação. Coordenação. Você coordena, aí você tira as pessoas de olhar para você. E aí o outro boneco que eu tenho, eu poderia gastar o tempo aqui, mas se eu pegar aqui... Sim. Eu não gosto, não. Eu deixo eles deixarem. O pessoal que está apresentando gosta de mostrar. Até eu costumo trocar ali o pessoal, até para depois dar os aplausos para a turma que fez. Muda o pessoal ali, para não deixar eles saberem quem é que estava fazendo quem, né? É melhor. Uma fantasia, quando a gente pensa em fantasia ou magia, não é no sentido de magia negra nem nada, mas fantasia é coisa nossa. Por exemplo, os meninos chegam para mim e falam assim: pastor, como é que o boneco fala? Eu falo assim: olha, você guarda segredo? Eu guardo. Eu também. Eu também guardo segredo, não vou contar para você, não posso contar. Entende? Eu posso deixar, e eu faço o seguinte para eles: olha, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai lá no dicionário e você vai ver o que significa ventriloquia. Aí depois você vem, fala para mim, se quando você souber o que é ventriloquia, eu te falo o que eu faço. É melhor você dar uma instrução do que simplesmente você contar para eles e deixar assim, dessa forma. Por quê? Não preciso, né? Eu não preciso ficar falando as coisas para... Não há necessidade. Bem, eu já falei sobre treinamento, falei sobre tudo, eu acho que eu cheguei ali no tempo do treinamento. Gaste tempo. Esse outro aqui é um outro boneco meu que chegou. Esse aqui é mais novo. Esse aqui chegou em 87. Né? Ele está dormindo aqui. Deixa eu dormir. Vem cá. Bem, esse aqui já é um boneco profissional americano. Não tem no Brasil um boneco assim. Muitas pessoas... Está chovendo? Não. Relanquejou? Não. Então, na realidade, o boneco, ele... Tem gente que fala assim, se eu tivesse um boneco desse, é o que eu falei para vocês. Não precisa começar com um desse. Pode ser que depois Deus dá um desse para você, não é? Então, ele tem muitas formas. E a questão da voz, tudo é treinamento. Então, se você quiser começar, então comece com uma vaquinha. Por que eu trouxe os meus bonecos todos aqui? Para mostrar para vocês, olha, para começar, não é desse jeito assim lá em cima. Porque quando começa lá em cima, muitas vezes o tombo é muito grande. E quando você começa... Por que tem poucas pessoas que trabalham com ventríloco? Sabe por quê? É porque vai para frente com o boneco, aí não sabe o que fazer, o pessoal ri dele, não do boneco. Aí ele fica com vergonha, nunca mais mexe, fica com trauma, né? Para de usar e pronto. Então, comece o mais simples possível, comece com criança e aí pronto. Depois vai embora. Se apresente como que você chama? O senhor já sabe. Eu sei, mas é que o pessoal não sabe. Meu nome é Guarnagué. Barnabé, o nome todo? Guarnagué não sei de quê. E o que você gosta de fazer? Dormir. O que mais? Dormir de costa. O que mais? Dormir de lado. Mais alguma coisa? Dormir de grosso. Você gosta de outras coisas? Gosto sim. O que mais você gosta de fazer? Deitar. Mais alguma coisa? Fechar os olhos.
Mais alguma coisa? Roncar. É só dormir? Não, eu gosto de outras coisas também. O que mais? Sonhar. Não, eu estou brincando, eu gosto de contar histórias, de cantar. Ah, você gosta de cantar? Eu gosto. Olha, nós cantamos uma música, e eu ensinei para eles, alguns não sabiam, outros já sabiam, que fala assim, mu, 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 mu. Ah, eu sei também. Sabe? Sei. Então canta. Tem vergonha? Não, não precisa ter vergonha, não. Canta comigo, pastor. Eu cantar com você? É. Então vamos lá. Mumu canta só. Estou cantando. Vamos lá. Mumu canta só. Bernabé, eu estou cantando. Vamos lá. Mumu canta só. Ah, eu não vou cantar, não. O senhor não dá conta, não? Eu consigo, mas você não está deixando. Estou cantando. O senhor não está cantando. Estou assim. O senhor está mugindo. Ah, a música começa assim, né? Canta agora você, não vou cantar mais, não. Então tá. Que isso? Tô limpando a garganta. Lá, 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 lá. Tirando o tom. Tá. Gu, 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 gu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o goi. Gu, 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 gu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o goi. Fez a girafa, o elefante, fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou para trás. Au, au! Tá bom. Barnabé, eu queria que você contasse uma história, só para eles verem como que você pode contar história. Eu gosto de contar histórias da Bíblia. Da Bíblia Sagrada. É. Tem duas, eu falo que no Brasil tem, não é só no Brasil, no mundo, tem duas classes de ventriloquia. Tem um que o boneco só responde, quem conta a história é a pessoa. Então eu vou contando a história. Um dia, Zaqueu estava querendo ver Jesus, e ele subiu em cima de uma árvore. Ele não caiu, não? Não, não caiu não. Entendeu? É só assim, aí vai fazendo buraquinho, vai fazendo graça. E a outra, eu falo que essa é uma classe de ventrílocos, que o boneco simplesmente dá a resposta. É, não, sim, é, talvez, é. Fica só assim, quase. E outro é que o boneco fala mais. Eu prefiro que o meu boneco fale mais. Então, é ele que conta a história e eu, de vez em quando, interrompo ele. Então, conta uma história para eles, como que você conta a história. Esses dias agora, nós gravamos o DVD falando sobre a Páscoa. E exatamente ele contando o que é a Páscoa na realidade. Então, conta-me. Um certo dia, Jesus estava andando numa estrada e um homem disse para Jesus: Senhor Jesus, eu tenho uma filha e ela está tão doente, eu queria que o senhor fosse lá em casa e curasse a minha filhinha. Quantos anos que ela tinha? Tinha só 12 anos, só 12 aninhos. E Jesus atende todas as pessoas que vão a ele com fé. Sabe qual era o nome daquele homem? Qual o nome dele? Era Jairo. Jesus atendeu o senhor Jairo e foi lá na casinha do senhor Jairo. Quando chegou lá perto, um empregado do senhor Jairo chegou e disse assim: Senhor Jairo, não precisa incomodar mais Jesus, não. A filha do senhor acabou de morrer. Coitado do senhor Jairo. Ele deve ter quase chorado. Quase por quê? Jesus não deixou ele chorar. Jesus disse assim: Não temas, Jairo, crê somente. A sua filha não está morta, ela está dormindo. Quando Jesus disse isso, começaram a rir de Jesus. Já pensou? Riram de Jesus. Infelizmente, tem muitas pessoas rindo do poder de Jesus, viu, Barnabé? Mas Jesus não importou com aquilo, não. Ele foi lá na casinha da menininha. Ele entrou na casinha da menininha. Ele entrou no quartinho da menininha. Ele sentou na caninha da menininha. Ele pegou na mãozinha da menininha e disse assim: Talita cuni. O que foi? Talita cuni. O que é isso? Menina, levanta-te. E sabe o que aconteceu? O que aconteceu, Barnabé? O que foi?
que é isso? O que tem os seus olhos? Eu não, da menina. O que tem os olhos da menina? Eles agriram. Jesus ressuscitou a menininha. Ele deu vida para ela. Que poder tão grande de Jesus, não é? É Ele que dá vida. Que poder maravilhoso. E Ele quer dar vida hoje também. Ele quer entrar no coraçãozinho de cada criancinha, de cada grandão. Jesus entrou um dia no meu coração, Barnabé. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É mesmo? Foi o dia mais especial da minha vida. Que legal. Jesus já entrou no seu coração também, né? O quê? Jesus já entrou no seu coração. O quê? Perguntei se Jesus já entrou no seu coração. No meu? É. O que foi? Estou aguardando uma resposta sua. De quê? Da pergunta que eu fiz. Qual pergunta que eu fiz? Que pergunta que o senhor fez? Perguntei se Jesus já entrou no seu coração. No meu? É. Lá, 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 lá. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. O que foi? Perguntei para você. E o que eu falei? Você ficou aí, né? E o que você perguntou? Se Jesus já entrou no seu coração. É que eu não gosto de falar dessas coisas. Por quê? É uma história triste. História triste? É. Por quê? Jesus já entrou no seu coração ou não? É que boneco não tem coração. Por isso que ele não entrou. Eu queria ter coração para Jesus entrar nele, mas eu não tenho. É mesmo, né? Eu queria ser gente. É mesmo, não tem jeito. Eu troco. Não, como assim? Eu troco. Não tem jeito. Ali, aquele rapaz ali, eu troco com ele. Qual? É. Eu troco. Como é que ele chama? Não sei, pergunta para ele. Como é que o senhor chama? Como? É ele mesmo. Gabriel. É o anjo Gabriel, eu troco com ele. Não tem jeito de se trocar com ele. Por que não tem? Não, não tem jeito. Eu vou te explicar por que não tem jeito de trocar com o Gabriel. Já sei. Por quê? É que ele não cai dentro da mala. Não é isso, não. Eu vou te explicar. Primeiro, eu vou fazer duas perguntas para você. Então pergunte. Primeira pergunta. Já sei. Por quê? É que o Gabriel é feio demais também. Não. Eu concordo com você, mas não é isso, não. Então por quê? Primeira pergunta, você não deixou eu perguntar? Primeiro, quem te fez? Os homens é que nos fizeram. Quem fez o Gabriel? Quem fez... Está explicado. Quem fez o Gabriel foi Deus. Deus faz tudo que é feito, o homem faz tudo estragado. O Gabriel pode correr, brincar, pular, sentir, cheirar, ouvir, pegar. O nariz dele tem 2 buraquinhos, o meu não tem nenhum. O cabelo dele nasce, cresce e corta. Nasce, cresce e corta. Meu cabelo, se cortar, Deus. Estou careca. E principalmente ele tem o coração, tem a vida. Vocês têm tanto para agradecer. E tem gente que só fica reclamando da vida. É, Barnabé. Vocês têm que criar vergonha na cara. Barnabé, não pode falar essas coisas, não. O senhor está aproveitando de mim para falar? Tá vendo? De vez em quando precisa ter um bonequinho para falar as verdades. Depois que Jesus ressuscitou a menininha, ele mandou dar comida para ela. Ele estava vendo que as crianças estavam com fome. Tantas crianças com fome, não é? Tem muitas. E principalmente com fome da palavra de Deus. Jesus quer que vocês deem alimento para elas. Elas precisam de alimento. Precisam de alimento. Tanto da comida, arroz, feijão e carne, como também do pão da vida, que é Jesus. É disso que elas precisam. Que história bonita, não é? Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Tá bom, Barnabé, despede todo mundo. Cheguei agora. É que você tem que ir embora. Ai, vida triste. Por que vida triste? Tem que voltar com a dentro da gala. Tá rindo, né? Que eu queria a senhora. É ruim lá dentro? Entra lá que o senhor vê. Não me cabe lá dentro. Nem eu, o senhor é que me escrengue lá dentro.
Não, mas é a minha casinha, eu gosto dela. Ah, tá bom. Então, despede então. Então tem que despedir? Tem. Então, eu vou despedir de vocês com a minha escadinha eletrônica. Crianças e crianças. Não, que é isso? Crianças e crianças. Em primeiro lugar, não tem só uma criança aqui. Ó. Duas. Não, uma. Aquela já é adolescente. Não é crianças, não? Não. Pessoal e pessoala. Também não tem. Eu vou despedir de vocês com a minha escadinha eletrônica. Tá bom, então despede. Tchau. Não, para mim não, para eles. Tchau. Prazer em conhecê-los. Ó, e com o boneco, eu só fiz uma apresentação aqui, mas com o boneco você pode fazer tantas coisas. Brincar, divertir, falar do amor de Deus. Deixa eu fazer só uma coisa, só para você ver como que você pode divertir. E falando do amor de Deus. Vamos lá, Barnabé, vamos fazer um teste com vocês. Só. Vou fazer um teste entre você e eles. Eu sei mais. Tem duas coisas que eu sou mais que todo mundo aqui. O quê? Bonitão e inteligente. Você é mais inteligente? Sou mais inteligente que todo mundo. Eu sou inteligente cragudo. Ah. Então, vou fazer um teste. Eu vou trazer. Então, deixa eu perguntar para vocês. Quem nasce em Minas Gerais? São Paulo? Rio Grande do Sul? Sei tudo também. Então, para você, Barnabé. Quem nasce no Rio? É queixe. Quem nasce no Mato Grosso? Jardineiro. Quem nasce no Pará? Cara-choque. Quem nasce no Piauí? Trem de ferro. Trem de ferro que faz assim, Piauí. Sei tudo. Quem nasce no Ceará? Cagra da Ceste. Quem nasce no Pernambuco? Pernambuqueiro. Goiás? Goiagueiro. Na Bahia? Ganheiro. Sei tudo. País, você sabe? Sei tudo também. País, então. Quem nasce no Japão? Jacona. Quem nasce no Peru? Peruca. No Chile? Chinelo. Na Bolívia? Golão. Quem nasce no Equador? Café. Quem nasce no México? Mexerica. E quem nasce no Espírito Santo? Crente no Senhor Jesus. Ah, não. Ó, é caprichava, né? Sei tudo. Sabe tudo, você falou tudo errado. Sei tudo errado, né? Mas eu sei. Matemática, Sei tudo. então quanto que é 4 mais 6? É 2. 4 mais 6? É 2. Quanto que é 4 mais 6? Sei tudo. 2. Jesus que me ensinou. Jesus que te ensinou que 4 mais 6 é 2? É os mandamentos. Quando Jesus disse que 4 mandamentos, relacionamento com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos. Jesus resumiu os 10. Os 4 primeiros falam o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro, não farás para ti imagem de escultura. Segundo, não tocarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses 4, relacionamento do homem com Deus. E é amar a Deus sobre todas as coisas. Os outros 6 são o seguinte: honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás. Oh, você falou fora da ordem. Não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo e não... Pronto, Barnabé. Errei tudo. Tá, A culpa é do Senhor. tá, então vamos lá. Fala então. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho do teu próximo, contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo. É o relacionamento com o homem, com o seu próximo. E Jesus disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Então faz as contas. Que conta? 4 mandamentos, mais 6 mandamentos, são iguais a quantos mandamentos de Jesus? 2. Está vendo? 4 mais 6 é igual a 2. Ah.
Barnabé, mas me fala só uma coisa. Sim. Se os meninos forem na escola, na segunda-feira, chegar lá o professor colocar 4 mais 6 e ele colocar 2. Aí tem outro número. Que outro número? 0 na prova. Então despede. Tem que ir embora mesmo? Tem. Entra aí. Ih, tá escuro aqui dentro. Cadê minha perna? Tá aqui, calma. Cadê a outra? Tá. Devagar. Ih! Pastor! O que foi? Pastor! O que foi, Barnabé? Ô, pastor! O que foi? Não vira a ngala não, tá? Ih, girou! Bem. Mas até questão, por exemplo, do nome dele. Por que eu escolhi esse nome? Eu escolhi esse nome porque era um nome no Brasil engraçado. Na época, eu também cantava aquela música do Barnabé, e eu canto com ele. Não fica bem, a gente passa bem. E é uma história bíblica. Então, com ele, eu posso contar a história da Bíblia e falar do amor de Deus. Então, se você tem um boneco, se você tem habilidades, use o dom que Deus colocou em você. Não é? Use, porque você pode falar do amor de Deus. Eu vejo muitas pessoas, não tem jeito, não sei o que lá mais, isso é do diabo. Não tem isso. O Marcelo Gualberto estava lá, ouvindo ele falar, e ele falando o seguinte, eu achei tão interessante o que ele pegou. Ele falou assim, que nós temos os meios para levar a mensagem. A Bíblia Sagrada é o fim. Agora, se isso aqui estiver tomando lugar, então abandone. Mas isso aqui não vai tomar o lugar. Não é? Ele vai ajudar e vai contribuir para que você possa reforçar o ensino bíblico. Então, sim. Não, com bonecos eu vou em hospitais, por exemplo, o Emílio Ribas, que trabalha com crianças com AIDS. Até mesmo na UTI, eles já me permitiram ir com boneco. Você vai com ele, você não precisa de fazer uma coisa assim, quer ver? Você levou num saco, né? Esse aqui tem perna. A improvisação é rápido, né? Eu sei que, por exemplo, a turma do Print está com os fantoches lá, né? Deles também. Lá no negócio da PEC também tem. E use, mas lembre-se, não abuse. Use para a honra e glória do nome do nosso Deus. Jesus é que tem que ser exaltado em todo momento. E é uma alegria poder estar aqui. Obrigado pela paciência de vocês. Desculpe da bagunça aqui, é porque é tão rápido que a gente tem que ir rapidão aqui. Mas obrigado e Deus abençoe e tudo de bom para vocês. Tá bom? Tá. Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra. Eu luto contra o pecado, assim como Davi lutou. Nem o mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis. Mais uma vez, bem forte.